Aquilo que chamamos sorte é o cuidado com os pormenores, segundo Churchill. Segundo Pitágoras, a prudência é o olho de todas as virtudes. Este aqui eu não sei o autor. Onde há reflexão, há prudência. Onde há prudência, há sabedoria. E Demócrito também teria dito que o que faz o homem feliz não é o dinheiro, não é nada dessas coisas, mas é a prudência. Quantas coisas nós fizemos e tivemos resultados indesejáveis? Mas o que é que tem a admitir, não é? Vamos falar sobre prudência? Vamos então falar sobre prudência, porque talvez seja exatamente o que esteja nos faltando, embora a gente pense que não é? Nós podemos achar que não, nós nos julgamos pessoas amadurecidas, mas será que somos mesmos? Porque a pessoa madura, ela tem algumas características muito importantes, e nós, para nos considerarmos pessoas maduras, nós precisamos de colher resultados de pessoas maduras, não é? E se nós colhemos resultados que não são os melhores, isso só indica que a gente não está ainda com essa maturidade toda, ou que nós ainda não estamos tão bem quanto pensamos ou quanto gostaríamos de estar, não é? Então, a pessoa que é madura, ela tem, assim, um entendimento da vida e uma capacidade de observar detalhes que não são todas que têm, né? Então, a gente precisa estar, assim, com bastante atenção aos detalhes da vida para tirar conclusões, né? Para fazer considerações, para ter discernimento. E isso daí é que vai realmente nos amadurecendo. Então não tem problema nenhum a gente ter errado lá atrás, grande coisa, não é? A vida não é feita de erros e de acertos, mas nós precisamos desejar diminuir os nossos erros. Nós precisamos deixar de errar. Será um dia isso possível? Com certeza será, mas nós temos que ter o desejo, né, de passar por todas as etapas da vida e vencê-las. Nem sempre a gente passou por uma etapa seguinte tendo vencido a anterior. Então, o que nos acontece muitas vezes é que a gente viveu uma etapa e passou para outra sem ter completado toda a aprendizagem que deveria ser envolvida ali. Começamos a outra, então, já com defasagens, né? E nunca conseguiremos, então, acertar o passo. Se nós não tivermos a lucidez, né, de verificar essas coisas, nós não conseguiremos adquirir essa maturidade que a gente precisa, não é? Então nós vamos pensar o seguinte, que uma pessoa madura, ela tem algumas características e tem algumas práticas que vão fazer com que ela tenha resultados muito melhores, né? E que ela se coloque bem em sua vida e conviva bem com as pessoas e que ela tenha resultados bons. Aí a gente vai chegar num ponto que a pessoa, né, ela tem aquela compreensão dos detalhes da vida, de como a vida funciona, então ela é capaz de ter uma ponderação em cima de tudo, não é? Uma análise das questões, ela é capaz de ter uma análise lógica, ela usa de lógica para avaliar todas aquelas circunstâncias que ela vem vivendo, né, desde sempre. Coisa que nem todos nós temos hábito de fazer, né? Qual de nós, né? Vocês que estão aí presentes agora, tem o hábito de se analisar diariamente para ver no que foi bem até agora, no que foi mal, como foi o dia, o que eu fui mal, nem que eu fui mal no dia, que eu fui muito bem, o que eu amanhã deverei repetir, o que não. Qual de nós, qual de vocês tem esse hábito de dar essa paradinha para fazer análises e para tirar conclusões e para se criticar? Quando a gente fala se criticar, não é negativamente,
É o senso crítico, é a maneira de ver a vida, de ver as coisas, de ver a gente próprio, né? Os nossos comportamentos. E olhar para isso com aquela ternura, com aquele amor, né? Que vai nos fazer falar, nossa, isso aqui me deixou tão feliz, tão contente, dei um passo à frente, nossa, nisso daqui eu ainda preciso melhorar. Essa tranquilidade, né, de olhar para a nossa vida e de verificar o que está bem, o que não está, isso revela a maturidade, né? Assim que começamos a olhar para a nossa vida com esse carinho, com esse amor, né, aí nós vamos devagarinho retomando aquela qualidade, né, que todo mundo almeja. E é muito interessante a gente observar que a vida é assim mesmo. Forte, um hábito que pode fazer toda a diferença na nossa vida. Isso mesmo, Cláudio. Infelizmente não tenho esse hábito. Olha que belo, isso é belíssimo. Você olhar para si e falar, nossa, ainda não tenho esse hábito. Então você acaba de atinar com esse hábito. Isso aí revela que você se abriu, né? Deu um passo em direção à sua consciência e um passo para melhorar todas as suas circunstâncias. Porque da hora que a gente adquire esse hábito, as coisas não ficam mais escorregando, né, por entre os nossos dedos, não é verdade? A gente já passa a ter um controle maior sobre todas as coisas. Ah, mas a gente tem que viver uma vida toda controlada? Claro que tem. Né? A gente vai viver a Deus dará, então, né? Deixa a vida me levar e pronto, será que é assim mesmo? A gente cair no fluxo da vida não quer dizer deixar as coisas rolarem soltas, não, né? O que a gente observa é que quem fica solto demais perde a segurança, perde o cerne e se envolve em uma quantidade de coisas que vão conduzindo para baixo, né? A gente deve ter sim o controle de nossa vida, mas não é um controle que é uma prisão. Porque nós vamos encontrar também os escravos do controle, do autocontrole. Nós vamos encontrar, né, pessoas que se tornam rígidas, né? Eu faço essa reflexão, mas vejo que eu ainda tenho um caminho longo a percorrer. Nossa, falo a você, Raquel, a mesma coisa que eu disse ao Cláudio. Que beleza, é isso que precisa, é a gente compreender em qual ponto a gente está. Qual é o ponto em que eu estou? Nossa, eu já comecei a fazer isso, mas ainda não é um hábito. Se já começou, é um passo para se tornar um hábito. E o que é que a gente vai reparar depois que nós começamos a nos analisar? Nós vamos reparar que nós começamos a ficar mais calmos. A ansiedade some. Por quê? Porque nós começamos a olhar para nós, para as nossas coisas, para a nossa vida e começamos a vislumbrar, né, possibilidades novas e atitudes novas. A gente começa a desejar atingir o ponto seguinte, sabe? Que antes não ia nem pensar, não é? Então, quando nós paramos, refletimos, concluímos, com certeza nós vamos fazer com que alguma coisa se renove em nossa vida e se transforme. Então, isso é uma pessoa prudente, né? Então, uma primeira característica que a gente pode considerar aqui de uma pessoa prudente é essa paradinha que ela dá para a autoanálise. Assim, a paradinha para a autoanálise é fundamental, não é? E quanto mais a gente se dedicar a ter esses momentos que não precisam ser longos, mas todos os dias a gente regularmente tirar momentos para fazer análises, que eu ganhei com isso, que eu perdi com isso, se eu tivesse feito dessa forma, como teria sido. Mas se nós não analisamos e vamos porque tem esse fluxo também na contramão, né? O fluxo da contramão que a gente vai fazendo, atropelando, sendo atropelado, e isso também não para, né? Então, nós precisamos parar até para reconhecer se a gente está no fluxo da contramão ou se está no fluxo da vida. Porque mão em contramão, né, o trânsito é bem intenso. Assim cabe a nós, né, verificar em qual ponto a gente pode estar se amarrando e qual seria o ponto para a gente se libertar.
Muito bom isso, né? Então, olhando aí a questão de uma pessoa madura, é prudente, né, que ela tenha seus momentos de análise e de reflexão, porque como é que a gente vai discernir as coisas na vida? Quem não tem discernimento não tem sabedoria, né? Que foi uma das frases que eu falei aqui antes. Onde há reflexão, há prudência. Onde há prudência, há sabedoria, né? Aquilo que chamamos sorte é o cuidado com os pormenores, prudência. E como que eu tenho cuidado com os pormenores? Análises, né? Reflexões, eu observo os pormenores. Tudo isso muito bom, né? Então, quando nós temos esse hábito, né? Antes de agir ou reagir, a gente também vai começar a pensar. Nós vamos deixar de fazer as coisas impulsivamente, porque o impulso é o contrário da prudência, não é? É claro que todos nós temos um grau de espontaneidade que não é para a gente acabar com a nossa espontaneidade. Eu não disse isso. Eu disse que o excesso de impulsividade ou de espontaneidade pode fazer com que a gente perca o controle das situações, né? Então, a pessoa impulsiva demais costuma falar muitas coisas que não deveria, costuma fazer muitas coisas que não seriam convenientes, ou que pelo menos nesse momento não seria a melhor coisa, naquele momento quem sabe, mas nesse jamais, não é? Então, essa impulsividade que muitas vezes a gente tem, ela pode estar dando nó sim em nossas pernas, não é? Tem pessoas que têm o dom da palavra e vieram realmente para usar a palavra para cumprir a sua missão, mas nem sempre essas pessoas estão usando sua palavra para cumprir sua missão. Por exemplo, um radialista, por exemplo, um professor, por exemplo, um pregador, né? Uma pessoa que seja vendedora. Ela usa muito a palavra, ela precisa da palavra para ela fazer o que ela veio. Mas não raro a pessoa que não usa a sua palavra, quando ela tem o dom, não para cumprir a missão, no geral ela tem compulsão. Ela fala mais do que precisa. E o que ela fala não tem profundidade, costuma ter superficialidade. Então, quando nós ficamos na impulsividade, na superficialidade, nós estamos deixando de ser prudentes e nós estamos ocasionando problemas para a nossa existência. Tem até um ditado muito bom: quem fala demais dá bom dia a cavalo, e quem de nós nunca teve essa experiência, né? Eu lembro de um amigo, até eu aprendi com ele a falar isso: nossa, perdi uma oportunidade de ficar calada. Gente, quantas vezes eu me peguei falando coisas que eu não devia e em seguida raciocinando assim, depois que esse amigo falou. Hoje eu perdi a maior oportunidade que eu tive na vida de ficar calado. Aquilo entrou para mim, falou meu coração, sabe? Então eu guardei aquilo para mim. E até hoje, quando eu sinto que eu falei a mais ou em hora errada, eu me lembro daquela experiência. Então, muito bom, né? Você também fala isso, né, Ângela? Ótimo. Sinal de amadurecimento. Olha como nós estamos no caminho, né? Aliás, vocês que têm frequentado essa live, eu vejo que vocês estão tão bem, né? Assim, de entendimento, de compreensão. Estão praticando muitas coisas. Quando eu falo, vocês mostram que já estão praticando, né? Excelente caminho, não é? Estão no caminho, parabéns. Aí, a questão, então, da gente compreender todas as circunstâncias por meio de análises e de ponderações, faz com que a gente comece a perceber as malícias de outros, não é? E isso pode nos tirar de muitas enrascadas. Quantas vezes a gente é levado numa conversa que não vai dar em algo muito bom, né?
todo dia um pouquinho e um pouquinho todo dia. Exatamente, né, Ângela? E todas as vezes que a gente se lembrar desse tipo de coisa, a gente está se fortalecendo e se vigiando, não é? Aí nós vamos adquirir então esse hábito de auto-observação. Pessoa prudente, ela está permanentemente se auto-observando, não é para se policiar, é no sentido de ficar se criticando, de negativar, né, como diz, porque você não serve para nada, olha aí, você está fazendo isso de novo. Tem muita gente que tem assim, um autocontrole negativo tão grande, sabe, que abaixa a estima, ao invés de falar assim, gente, pisei na bola de novo, muito melhor, muito mais leve, muito mais fácil. Meu Deus, pisei na bola outra vez, olha que belo isso, né? Isso é humildade, isso é reconhecer. Essa é uma pessoa prudente, né? Quando eu olho para mim e vejo que foi um horror, me saí mal demais, não é para ficar triste, é para ficar alegre, que eu reconheci um fracasso, ou eu reconheci uma inabilidade, uma falta de prontidão, uma falta de preparo. Então, a pessoa prudente, ela se observa e ela se critica, mas com essa leveza, com alegria. Hoje em dia, eu fico tão alegre quando eu me pego numa inferioridade, porque eu falo, nossa, mas que beleza, eu estou percebendo isso. Que bom que eu vou deixar isso para trás agora, porque a gente deixa para trás quando reconhece que tem um hábito ali que está inadequado, sabe? Então isso é prudência. Nós passamos a ficar mais prudentes, passamos a conduzir melhor a nossa palavra, primeiro o pensamento, né? Porque quando a palavra vem, já houve um pensamento lá e a impulsividade não conseguiu deixar aquele pensamento ser analisado. Então esse hábito de falar sem pensar é uma imprudência de um tamanho, né? A gente pega a palavra e começa e fala, e fala, e fala, e fala, e fala, e fala. Nossa, quantas coisas a gente terá dito ali desnecessárias ou realmente negativas, né? Que vai puxar na outra pessoa um sentimento negativo, uma menos-valia. Então, tudo que a gente faz causa nos outros um efeito e vice-versa, não é? A gente não tem certeza do equilíbrio da outra criatura no sentido de que ela vai conseguir neutralizar uma palavra que eu envio que foi mal, né? A espada é um símbolo de palavra. Então, São Jorge, que usava a espada para matar o dragão, porque ele estava sempre usando palavras de teor elevado e sempre ele invocava a graça de Deus antes de fazer qualquer coisa. E todas as vitórias que ele teve, ele sempre falava que era por Deus. Então, sempre são palavras que nos engrandecem e engrandecem os outros, né? E essa espada, ela mata o dragão, né? Essas palavras matam as coisas negativas que a gente veicula, desde o pensamento até a palavra e até os atos. Então, muito legal a gente pensar, né? E fazer essas análises, ou não é, né? Nesse sentido aí, nós temos que olhar aqui que a gente precisa ter um esforço, né? A gente precisa se esforçar. Eu ainda me pego na verborragia, mas já consigo perceber isso. Então é isso que é necessário, minha amiga, né? Nós precisamos justamente perceber a nossa verborragia. E o que tem? Porque se eu tenho essa energia e essa capacidade, eu tenho que falar, nossa, uau, eu tenho aqui uma riqueza, um poder imenso que eu preciso canalizar para algo útil, né? E a sua missão, você sabe que tem a ver aí com a sua palavra, né? Com a sua capacidade de se expressar. Então, olha só, aí quando eu me dou conta, porque se eu tenho essa necessidade muito grande, né, que seja da palavra, que seja da movimentação, tem gente que não consegue ficar um dia num lugar, ela tem que no outro dia estar no outro lugar, porque a missão dela é levar daqui para lá e trazer de lá para cá.
Essa pessoa que necessita de movimento, ela não pode ficar parada, mas ela também não pode ficar, desculpando a expressão, uma porra louca, né? Ela tem que ter ali um equilíbrio no ir e no vir, para que ela não fique solta demais. Então pense bem que nós temos que nos observar e evitar o demais, né? E evitar também o de menos. Nós temos que ir, como eu tenho falado sempre, para o meio do caminho, né? Perco muitas oportunidades de ficar calada. Então você vai se lembrar do caso que eu contei aqui de mim, né? Nossa, perdi uma oportunidade de ficar calada agora. Isso é tão bem-vindo para o nosso equilíbrio que vocês não podem imaginar, né? Porque esse autoconceito, esse autodomínio, né? Esse autocontrole, essa autovisão, eu estou me vendo e quero passar para o nível melhor, maravilha. Então, quando a gente se percebe com muita intensidade nos nossos ou movimentos ou palavras, né? Ou seja, no que for que a gente estiver fazendo, nós vamos parar e vamos pensar, bem, então se eu estou com necessidade mais de falar, eu tenho que usar algo útil para eu usar a minha capacidade, porque se eu não canalizar para algo útil, eu vou cair na impulsividade sim. Então, por exemplo, eu vi na minha vida a pessoa muito falante, e ela tinha um negócio próprio. Gente, a gente passava lá na frente daquela oficina e sempre tinha muita gente conversando com bandeja de pão de queijo, com garrafa de café. E eu pensava, gente, será que essa pessoa não trabalha? Né? E realmente aquilo não foi para frente. Por quê? A pessoa tem a facilidade de conversar, mas ela então teria que ter um trabalho que ela usasse a palavra para que ela não tivesse a necessidade de ficar jogando conversa fora. Então vocês veem que se eu tenho a capacidade da fala, eu devo ter uma profissão em que a minha fala seja útil. Se eu tenho gosto por viajar demais, eu devo ter uma profissão em que eu precise ir e que eu precise voltar, que eu vá e que eu volte, que eu passe daqui para aqui, né? Mas que eu faça isso com equilíbrio, porque se eu realizar experiências demais, elas devem ser de teor sempre positivo, que me dê versatilidade e sabedoria, para que eu passe para um nível acima e eu ainda leve as transformações para as outras pessoas, né? Então, tudo isso é prudência, né? Por isso que entra a questão do autoconhecimento, né? O autoconhecimento, ele é tão fundamental, porque é de onde eu vou tirar as diretrizes para a minha vida. Todo o controle que eu preciso colocar para mim, ou seja, direcionamento, né? Não é uma grade, uma prisão que eu vou me colocar, não é nada disso, mas é um direcionamento, né? Para minhas atividades. Eu preciso do autocontrole, preciso do autoconhecimento. E o que é esse autoconhecimento, né, gente? Eu nunca vou deixar de falar nisso também, porque mais consciência significa aprofundar no autoconhecimento, que a única coisa que importa nessa vida é que a minha consciência se amplie. Então, isso que a gente está comentando, nossa, perdi a oportunidade de ficar calado, isso é uma ampliação da consciência. Eu entendi um recado da minha consciência para mim, e isso me alertou. Então, quando eu tenho esse contato com a minha consciência, eu sou capaz de abrir mão de muitas coisas. Como quando eu precisei de curar a minha alergia por mim mesma, porque a medicina não me curava, eu tive que ter essa clareza, né, de entender que um processo alérgico, é óbvio que tinha coisas que davam alergia. Então, qual que é o caminho? Minha filha, olha isso, para de usar isso, para de comer isso, não é assim? A consciência mostra. E aí, quando nós vamos, pela clareza que a consciência traz, nós vamos buscar conhecimento, então nós vamos ver todas as alternativas que existem, aí nós começamos a nos encaixar, né?
seja com a cura física, seja com a cura emocional, seja com a cura espiritual, né? Seja no ramo dos negócios, do trabalho, seja no ramo dos relacionamentos, onde for, né? Então eu preciso de autoconhecimento, o que eu penso, o que eu sinto, como eu ajo, como eu reajo. Essa questão da reação também, isso aí é tão fundamental para nós, porque nós temos que entender como que nós reagimos, que padrões nós temos de reação diante das circunstâncias. Porque a vida ela é um eterno rolar, né, de energias e um eterno modificar de circunstâncias, e nós estamos aí no meio, recebendo todas as influências. O que é prudente? Parar, olhar, analisar, ver como eu reajo. Porque eu posso reagir com revolta, eu posso reagir com confiança, eu posso reagir assim, não sei, né, uma certa frieza, uma desconfiança também, porque a gente começa a ter malícia, né? A gente começa a pôr malícia em muitas coisas, porque do ato da observação, o discernimento vem, as coisas clareiam para nós. Aí que entra o esforço que eu estava falando. Eu preciso ter este esforço de ouvir o que minha consciência me diz, comparar com as coisas que a gente está vendo e vivendo, tirar conclusões, né? O problema de muitas pessoas é não ter autoconhecimento. E isso é um problema sério, justamente. Mas, Raquel, quem ensinou para nós que nós temos que ter autoconhecimento? Nós viemos, a sua idade, por exemplo, né, você já chegou com a televisão dentro da sua casa, você talvez não tenha tido as mesmas orientações que nós tivemos. Nós mais velhos tivemos uma orientação de valores muito mais firme, né? A gente ainda frequentava igrejas, né? As igrejas não eram tão contaminadas com o lado escuro como elas são hoje, né? Então nós não temos nem o discernimento, né, para perceber que nem tudo que parece ser né? E nem tudo que aparenta que também. Então nós temos que ter aí um esforço, né, de buscar informações que nos esclareçam e juntar isso com o que a consciência diz, e isso é prudente. Eu vou atrás de informações e deixo o meu sentimento me contar, a minha consciência me contar. Sabe quando a gente fala assim, isso daí, né, já comentei isso muitas vezes com você, isso daí não me cheira bem? Corra atrás de compreender esse não me cheira bem. Ficou com o pé atrás? Não assine o documento, não faça a compra, não vá naquele local, não embarque no avião. Ficou com o pé atrás? Veja o que sua consciência está te mostrando, né? Então, esse esforço de estar atento, de observar, isso é prudência, né? Isso é prudência, isso nos traz sabedoria, e isso tudo é o que nós precisamos, né? Já que a gente está falando de sabedoria, a outra coisa muito importante é esse esforço também de fazer uma seleção no nosso convívio, não é? A gente ir deixando, assim, sabe, aqueles ambientes que são muito superficiais, que são muito carregados de vícios, né? Porque as vicissitudes da vida são também um nó em nossa perna. Então a pessoa prudente, ela vigia a si mesma para não entrar em compulsões, não adquirir vícios e hábitos que são ruins para nós, né? Na dúvida, recue. Exato. Na dúvida, não faça, não compra, não saia, não diga, né? Na dúvida, evite. Isso é prudência. Agora, se a gente olha para trás, quantas vezes nós fomos imprudentes? Que alguma coisinha dizia, não entra aí, não entra aí, a gente vai e entra assim mesmo, porque a curiosidade é grande, né?
Então não houve aquela coisa que vem de dentro. Isso é intuição, todo mundo tem, uns mais, outros menos, mas todo mundo tem esse sexto sentido, e é prudente usar os dois lados, a razão e o sentimento, que a intuição vem via sentimento, né? A palavra inglesa feeling, ela é ótima para mostrar isso, né? Então, procurar conviver com pessoas que têm sabedoria, que são prudentes, que são maduras, não é? Estar desperto, estar alerta, é uma grande prudência, a gente está com a atenção ligada 24 horas por dia em todas as coisas, nas pessoas, nos acontecimentos, né? Esteja atento e faça cariações, né? Joga uma coisa com outra coisa, tire conclusões. Se o seu tirar de conclusões pode sugerir para você que está contaminado com o seu jeito de pensar, troque ideia com alguém que você veja que tem também sabedoria, né? Porque não adianta discutir com quem não tem sabedoria, não vai chegar a lugar nenhum, não é? A questão da boa intenção, né? A boa intenção fala que o inferno está cheio de boas intenções, mas uma boa intenção, ela deve estar antes de qualquer atitude. A gente vai usar até a boa intenção com sinônimo de boa vontade, né? Porque se eu tenho uma boa intenção e uma boa vontade, eu realizo coisas que eu não realizaria de outra forma. Então, se eu quero me tornar uma pessoa prudente, eu preciso ter uma boa intenção, a boa intenção de me tornar prudente, a boa intenção de amadurecer. Mas não basta ficar na intenção, porque aí a gente vai para o inferno, né? O inferno não está cheio de boas intenções. Ter a intenção e não fazer não adianta para nada. Então a minha intenção, além de ser boa, ela tem que ser forte o suficiente para me encher de entusiasmo, que é isso aqui, é o amor, né? Então, se eu amo uma ideia que eu tenho, uma intenção que me veio, eu vou querer fazer. Então, esse amor que a gente tem pelos pensamentos que nós tivemos, recebemos, pelas inspirações, isso gera entusiasmo e isso nos coloca para agir. Nenhuma intenção que tenha gerado entusiasmo não vai dar coisa que preste, né? Então nós temos que estar sempre atentos aí, né, com a qualidade das intenções nossas. Se não gerou força de vontade suficiente para fazer, nem precisa começar, porque vai gastar tempo e energia. Então isso é prudência. Se eu perceber que o meu ânimo não foi contaminado por aquela ideia, que seja minha ou dos outros, eu não vou fazer, porque eu vou gastar tempo e energia. Mas eu posso me questionar, por que eu não me entusiasmo com essa ideia? Por que eu não estou me entusiasmando com essa questão? Aí eu vou dar de frente comigo mesma, autoconhecimento, né? Será que eu estou num processo depressivo? Será que eu não tenho entendimento suficiente, então eu tenho medo de fazer, então eu fico recuando, porque eu não me sinto capacitada para enfrentar, não é? Porque se eu não me sentir capacitada para enfrentar, eu não tenho entusiasmo grande. Então aí eu vou ficar sempre, né, no nívelzinho bem baixinho, porque na verdade eu não me sinto capaz. É prudente não ir, mas também não é prudente ficar. O que vai ser prudente? Eu me analisar e eu começar a buscar as informações que vão me capacitar a seguir o caminho que eu preciso. Gente, por isso que a prudência pede esforço, maturidade pede esforço, porque para sair de um ponto e chegar ao outro, eu tenho que ter a intenção, o entusiasmo, né? E o conhecimento. Eu tenho que ter conhecimento, porque não adianta eu ir só com boa vontade.
Eu posso fazer e dar com os burros na água, não é? Só com boa vontade não significa que eu sei. Agora, se pelo menos eu tenho boa vontade, eu posso ir me ajeitando na caminhada, não é? Mas se eu tiver boa vontade e preparo, hein? Quem que vai me segurar? Né? Então, uma pessoa prudente, ela tem preparo, ela busca informações. E se isso ali está grande demais para a minha sapiência, eu devo ir aumentar a minha sapiência. Isso é sensato. Então, quem tem sensatez é uma pessoa prudente, né? Mas pessoa que não tem sensatez, ela não vai conseguir. Então, ela vai sempre ficar ali na turminha dos imprudentes. Compensa? De jeito nenhum, né? Assim, a pessoa prudente busca amadurecimento, né? E ela usa o seu esforço para adquirir sabedoria, e com isso ela consegue se auto-administrar, se autocontrolar, não é? E a vida dela vai para frente. Agora, uma coisa também que costuma muito dar nó em nossas pernas é a gente ficar impressionado com quantidade, né? A gente ficar impressionada com quantidade e esquecer da qualidade. Quantas vezes a gente deu com os burros na água por causa de valorizar a quantidade e esquecer de qualidade. Então, prudência, gente, é prudente, não ficar impressionado com quantidade, não. Vamos correr atrás de qualidade, que ela por si trará a quantidade, né? Tudo cresce, tudo que é bom cresce, tudo que é ruim cresce também, né? Então, tudo cresce para o bem ou para o não. E o que é que vai me fazer ir para o caminho do bem? Ter sabedoria, discernimento e prudência. Então, a gente já está aqui conversando há mais de meia hora, já deu para a gente pensar, né? O quanto nós temos sido prudentes e imprudentes. Ou não? Creio que sim, não é? A questão de qualidade e quantidade vai nos levar também a um outro raciocínio, que é a questão de profundidade e superficialidade, não é? É tão importante a gente perceber o grau de profundidade que a gente tem de compreensão da vida e do nosso comportamento, né? Pessoa prudente vai se preparando ao longo da caminhada. Exato, né, Ângela? Exato. Mas eu preciso ter a consciência disso e querer, né? É tão impressionante quando uma pessoa desperta, né, que está ainda imatura para muitas circunstâncias, ela de repente começa a deslanchar, porque ela passa um período ali que ela fala assim, nossa, né, preciso ir além, e ela começa a se esforçar, então a gente vê a pessoa dando um salto. Isso é tão interessante, né? Eu vejo as pessoas dando um salto assim através do autoconhecimento, né? Depois que eu abracei essa questão da numerologia e que a pessoa percebe exatamente aonde que ela tem que se equilibrar, é um salto. Então, o autoconhecimento é a coisa mais importante em nossa vida, né? Assim, de vital importância, né? A gente está sempre se observando e sempre querendo algo mais, sempre querendo subir, melhorar. Aqui na questão da qualidade, da quantidade, a gente vai... eu não falei uma coisinha que está marcada aqui, que são os exageros, né? A gente deixar os exageros para lá, né? Com certeza, como diz você. É verdade. Não basta a boa vontade, tem que buscar conhecimento. A boa vontade ela é uma força imensa, mas nós precisamos de saber o que está fazendo, o que estamos fazendo, né? Faze bem, André, obrigada. Tomara aconteça comigo, porque quanto mais estudo, mais sei que não sei. Ah, Elaine, isso eu também um dia percebi, gente. Eu estudo e percebo que eu não sei nada ainda. Porque a cada momento surge uma informação nova ou uma enrascada nova, né? Que talvez a gente nunca tenha passado. E é isso. Então, se viver é isso, se crescer é isso, vamos encarar, né? E deixar os exageros,
né? Ir com calma, a educar a impulsividade, né? Tudo isso tão importante, né? A questão de moderação, né? A moderação, gente, moderar opiniões, isso então nós temos que nos educar incrivelmente, não é? Moderar as opiniões, porque, como diz o meu amigo Fred aí, a gente ficar muito opiniuda demais costuma às vezes dar problema, né? Porque pode nos levar isso a uma certa rigidez também. Então a gente fica tão apegado com uma opinião que não se renova, né? Fica turrão a vida inteira com a mesma coisa, turrão, turrona, e errando sempre, cometendo o mesmo erro. Entra dia, sai dia, entra dia, sai dia, entra ano, passa ano e a pessoa cometendo o mesmo erro. Então aí a gente observa que não foi suficiente ainda os tombos que leva para despertar, né? Então olha que a gente precisa observar essas coisas. Por isso que é bom conversar, né, a respeito, porque nem sempre a gente tem observado algumas coisas. E conversando a gente vai se alertando, né? Fazer bom uso do que já aprendeu, isso mesmo, seguir com leveza, sem se cobrar. Isso é a melhor coisa, né, André? Isso é a melhor coisa, a gente vai se tornando sim mais leve, menos rígida, né? A gente começa a deixar picuinhas para lá, autocobranças que não tem mais sentido. Eu acho que a autocobrança ela é uma coisa valiosa, mas não no sentido de nos levar para baixo, mas no sentido de buscar aperfeiçoamento, né? Como eu disse na live passada, eu acho que foi, o mínimo que a gente tem que ter é o desejo de crescer e o desejo de deixar as fases ruins para trás, não é verdade? Então, essa autocobrança não é para a gente se machucar, muito ao contrário, é para a gente se alegrar que ainda nós podemos dar mais passos, novos passos. Isso é prudência, desejar crescer, se esforçar para crescer, se esforçar para se relacionar bem, né? Então, por exemplo, vamos pegar um ganchinho de relacionamento, casal tá lá em briga, não se acerta de jeito nenhum, e aí começam os rancores, e começa igual a gente, nossa, eu ouvi essa semana, da esposa. Ai, que ódio dele, eu quero que ele morra. Gente, mas falando assim de um jeito, eu fiquei boquiaberta. Por quê? Porque ela está atraindo um negrume para ela ali na frente, não é? Agora imagine se fosse o contrário. A pessoa está ali, o casal não vai bem. Vocês já pensaram se a gente tem a grandeza de pensar, tá, as coisas aqui estão péssimas, mas eu vou investir nisso. Então, se eu trocar o crucificar do outro pelo ajudar o outro, vai dar uma diferença imensa, né? Então imagine um casal que tudo faz para que o outro fique feliz e fique bem. Gente, isso não é passar a mão na cabeça, não é ficar de mimimi, não é nada disso não. É querer o bem, fazer o bem, né? Pequenas gentilezas, pequenas cortesias, respeito, né? Respeito, sabe? Então, quando nós nos abrirmos a fazer com que a situação melhore, a fazer com que a outra pessoa se eleve, a fazer com que o relacionamento melhore, isso é muito prudente. Agora, imprudente é xingar, amaldiçoar, né? Ficar contra, nutrir coisas contrárias, ressentimentos, mágoas. Isso é contramão da vida, e isso vai nos levar, com certeza, ao imenso prejuízo. Esse prejuízo vem na saúde e também nas finanças, né? Porque um casal, quando se separa, metade para cada um, né? E nem sempre tem metade para cada um, mas toda vez que se separa uma perda, né? Sabia que os judeus não se separam de jeito nenhum? Eles têm esse hábito de um engrandecer o outro e de permanecerem juntos até o fim da vida, porque não divide a fortuna, não entram em felicidade,
né, do que eu tenho acompanhado assim de palestras, de estudos e de depoimentos, é um povo alegre, feliz e rico. Olha que interessante, né? Então nós temos que ter a prudência de querer sempre o melhor para mim, para o meu relacionamento, porque se as coisas estão mal, não se deve ao outro, se deve a mim, né? Porque eu sou uma ponta disso tudo que está acontecendo. Se o outro também é uma ponta que não vai muito bem, alguém precisa de começar a se melhorar, ou não, né? Fazer bom uso do que já se aprendeu, né? Nós já falamos isso aqui, tá? Olha, uma boa maneira de evitar as frustrações, né? Que a gente está comentando aí, o cair no contramão da vida, que tem frustrações, perdas e tudo mais. Então é evitar os exageros de qualquer forma, né? De qualquer natureza, não é isso? Uma outra coisa, a gente quando, até na questão dos relacionamentos aí, as antipatias, né? A gente observar quando começa a entrar em antipatia, porque é um tobogã, né? Então o senso crítico, nossa, estou com antipatia da pessoa, então resolva isso ao invés de nutrir isso, resolver isso ao invés de nutrir isso é prudência, não é? Mas nós, quando entramos num processo de antipatia, nós vamos fazendo aquilo crescer. Aquilo cresce. Não vai dar em boa coisa ali na frente. Não vai, né? Então, moderar as opiniões sobre os outros, moderar os comentários, procurar transformar o mal em bem, olhar o que é que está mal, porque tudo que eu fizer, eu vou estar comprometendo o meu relacionamento com as pessoas, com a minha vida, com as minhas finanças, com o meu lado espiritual, né? Então, se eu tiver o hábito de observar minhas opiniões e evitar os exageros, e todas as vezes que eu embarcar num julgamento negativo, eu devo trabalhar até que ele se cure e jamais aumentá-lo. Né? Prudência, isso é sabedoria. Onde há sabedoria, há discernimento. Onde há discernimento, há sabedoria. Não é isso? Aí há prudência. Gente, esse tema é maravilhoso. Não é? É um tema para a gente se ocupar todos os dias de analisar, não é? Não perder o respeito por si. Nossa, isso aqui eu acho de matar, né? Ou de viver. O sentimento de antipatia mostra algum aspecto nosso a ser curado, oportunidade de crescimento. Também concordo, Andréia, com certeza, porque se eu estou antipatizando com algo, algo em mim está contrário àquilo lá, não é? Porque desde que eu me coloque contrária a algo ou a alguém, eu já cortei as possibilidades de crescimento, né? Quando eu corto a oportunidade de cura pelo cultivo da sementinha negativa, eu estou sendo completamente imprudente e questão de tempo para os resultados negativos começarem a chegar, né? Aí nós vamos cair no velho conselho de orai e vigiai, orai e vigiai. Né? Se o outro me causou antipatia, antipatia não é do outro, é a minha maneira de reagir frente àquele tipo de comportamento, né? É o padrão meu de reação com aquele comportamento é de antipatia. Eu poderia não sentir nada, eu poderia sentir compaixão, eu poderia sentir como um alerta, um alarme, mostrando para mim que aquilo ali está me trazendo uma impressão não curada, né? Há algo em mim que eu rejeito, me faz rejeitar aquela situação. O que é, né? O que me faz rejeitar aquela situação, aquela pessoa, aquela fala? Porque eu estou trazendo esse padrão.
Isso é autoconhecimento. E autoconhecimento é a coisa mais prudente que pode haver, né? Porque se eu não me entender, se eu não souber me criticar, né? Porque eu falo, tem antipatia mesmo? Porque aquilo lá não se faz, aquele comportamento é de índio, aquele, né? Como se índio fosse errado. O índio é selvagem, mas ele tem comportamentos mais nobres do que os brancos, hein? Não é? Quem foi dizimar quem, não é? Por exemplo, então muitas vezes a gente se acha o Odoborodó, né? Porque tem muitas formaturas e muita sapiência, mas a gente faz coisas que um selvagem não faria. Um selvagem, entre aspas, né? A gente olhando os povos que não têm essa civilização nossa, né? Tá certo? Isso é tão importante da gente olhar, né? Então, não perder o respeito por si, porque assim a gente não vai perder o respeito pelos demais, não é? Não fazer o que é indigno. Gente, fazer o que é indigno, muitas pessoas se submetem a fazer o que é indigno, por alguma razão, por fraqueza, por medo, né? Não tem coragem de dizer não, né? Acha que precisa submeter aquilo porque não há outra alternativa. Então, qual é o zelo que nós temos por nós? Então, quantas vezes a gente se torna uma pessoa indigna, não é? Perdendo o autocontrole, hein? Né? Perdendo o autocontrole também. Às vezes a indignação faz com que a gente se torne indigna, não é verdade? Então, olha quantas coisas, né, nós precisamos de estar olhando. E um ponto assim, que eu acho tão lindo, tão bonito, é quando a gente começa a admirar o que é belo, né? A gente começa a gostar de um ornamento que deixa o ambiente harmonioso, belo, bonito, alegre, aconchegante, né? Um tipo de mobília, um tipo de cortina, né? Algum enfeite, e mesmo a nossa pessoa, que a gente procura ter uma aparência agradável, uma aparência feliz, bonita aos olhos dos demais, né? A gente vê a elevação da pessoa quando ela começa a gostar da beleza, quando ela começa a gostar do bem, né? De fazer o bem, de situações que sejam calmas e harmoniosas. Isso é elevação. Então é muito prudente a gente cuidar de elevar, né, os nossos valores e os nossos maneirismos, né? Porque aí a gente começa a se transformar nessa pessoa que é magnética, que todo mundo gosta de ter por perto. Essa pessoa que ela faz com que todos se sintam bem. Isso é muito prudente. Então não há solução para nós que não seja o amadurecimento, né? E o crescimento espiritual. Porque o crescimento material sozinho, ele com certeza vai levar ao exagero, né? Não sei se vocês se lembram, né? O filho desse nosso ex-presidente exibir uma Ferrari folheada a ouro. Para que isso, meu Deus, não é? E uma coisa assim muito chocante, né? Muito chocante, tanta gente que passa fome e a gente exibindo algo descomunal, né? Algo estrondoso. Eu não quero julgar a pessoa, eu estou comentando sobre um fato que mostra que o exagero nos tira do equilíbrio e nos leva a situações complicadas ali na frente, não é? Então tudo serve para a gente fazer reflexões, tirar conclusões e estabelecer regras de conduta para nós, não é? O que entra pela porta do exagero, sabe, vai sair pela porta do pesar, né? Isso é muito interessante, né? A gente
ter sempre, quem entra pela porta da ilusão vai sair pela porta do pesar, o que entra pela porta do exagero vai sair pela porta do pesar. Então é um ensinamento muito bom para a gente guardar quando pensar em prudência, né? Avaliar os nossos comportamentos e, aliás, a começar dos nossos pensamentos, das nossas definições, né? Porque tudo na nossa vida começa nas nossas definições. E a prudência pede definições sensatas e que consideram o bem de todos. Isso é a maior prudência, porque todas as vezes que eu determinar para mim um caminho que seja bom não só para mim, mas para todos, eu estou sendo incrivelmente prudente. E eu estarei preparando uma caminhada incrivelmente bela, né, e cheia de sucesso. Lembrando que o sucesso sempre será uma vida alegre, boa, promissora, né, mas não quer dizer que seja um estardalhaço em termos de fortuna, que talvez isso não seja nem o adequado, né? Quero agradecer a presença de vocês, né, que dão todo sentido à minha missão, né, que é de trabalhar para estruturar melhor o mundo, a espiritualidade nossa, a minha, de vocês, né, se eu puder ser útil nisso e usar a minha palavra, né, de uma forma que faça o bem para todos, né. Pessoal, muito boa noite, muito obrigada, até a próxima semana, se Deus quiser, né. Tchau, tchau.